só um minuto para estar descendo. Tá. This meeting is being recorded. Quando quiser, tô pronto. Já? Pode ir? Pode. Olá, estamos aqui para a nossa primeira aula de História da Igreja Brasileira e Missões pelo Seminário Olivetti. E hoje nós vamos começar falando sobre a ação católica, né? Queria só compartilhar com vocês, pedir para mudar aqui para nós, esse é a primeira aula que nós vamos falar sobre a ação católica, pode pôr o próximo. E aqui estão aquilo que a gente vai tratar nessa aula. Nós vamos falar da ação católica, nós vamos falar das primeiras tentativas de missões protestantes no Brasil, nós vamos falar, na segunda aula nós já vamos falar do início da semeadura, desde a vinda da Igreja Anglicana para cá, a Igreja Luterana, e depois quando as primeiras missões evangélicas começam a se estabelecer já na segunda metade do século XIX. Depois nós vamos falar sobre as missões pentecostais. Nossa quarta aula vai ser sobre o crescimento explosivo que vai ter com as igrejas nativas. Vamos falar um pouquinho sobre outros movimentos, como os neopentecostais. E por fim nós vamos ver o Brasil envolvido em missões. Então nós vamos começar aqui com o trabalho católico. E nós vamos ver que há um bom período da história da igreja brasileira que você tem pouco fruto, ou melhor, até dizer, nenhum fruto. Houve tentativas que elas não resultaram em plantação de igrejas aqui, né? Então nós vamos lá para o próximo, a gente precisa falar disso. Nós temos a Reforma Protestante, que vai acontecer no começo do século XVI, né? Ali em 1517, geralmente é o ano em que se coloca como o ano em que inicia a Reforma Protestante. Então, você veja bem, o Brasil foi descoberto no ano de 1500, 17 anos depois aconteceu a Reforma Protestante, mas a plantação de igrejas protestantes no Brasil só vai acontecer a partir de 1855, ou seja, daí aproximadamente 450 anos quase depois, 350 anos depois é que você vai ter a plantação de igrejas no Brasil. Então você veja aí que nós temos um período longo de 350 anos, que apesar do Brasil já estar sendo colonizado, do Brasil estar crescendo, você não tinha igrejas protestantes aqui. No final do século XVIII e por todo o século XIX, o trabalho missionário protestante no mundo foi intenso, né? Começa a se tornar bem intenso. Aliás, o século XIX ele é o século das missões protestantes. E mesmo apesar desse século das missões protestantes, ainda vai demorar algumas décadas para o evangelho vir para o Brasil, né? E aí a gente tem que perguntar um pouquinho assim, por que demorou tanto para que o evangelho viesse para o Brasil? Quais as razões dessa demora, né? Quais as razões dessa demora? Então, conhecer um pouquinho das razões dessa demora é conhecer o Brasil, é conhecer algumas dificuldades que permanecem até hoje, né? Que prevalecem até hoje. Então eu tenho aqui uma pequena lista para a gente pensar
em algumas razões, né? Por que demorou tudo isso? Primeiro, a nossa colonização aqui foi uma colonização portuguesa. Quem vai colonizar o Brasil vão ser os portugueses. E os portugueses, eles eram católicos. Agora, quando nós falamos que os portugueses eram católicos, é um pouco diferente de hoje. Porque naquela época, a igreja ela era ligada ao Estado. Então, se Portugal era católico, significava que em todo o território dele, o povo tinha que ser católico. Era obrigatório. Então, a religião ela era ligada com o Estado. Então, não tinha como abrir espaço para protestantes. Então, essa colonização portuguesa católica, ela vai ser a primeira barreira para que não aconteça a evangelização aqui. Então, a gente precisa pensar nessa barreira. Mas vamos lembrar que em 1517 acontece a Reforma Protestante. Em 1545, ou seja, 28 anos depois, começa na Europa uma coisa chamada Contra-Reforma. Então, o que era a Contra-Reforma? Era o trabalho da Igreja Católica querendo impedir que o protestantismo entrasse nas terras deles. Ou seja, o catolicismo que vem aqui pro Brasil, ele é um catolicismo antiprotestante. Ele é um catolicismo que se opõe aos protestantes. Então, não é só assim que ele não é protestante, ele é contra. E ele vai tomar várias medidas para que o protestantismo entre no Brasil. Você já deve ter escutado falar um pouquinho de uma coisa chamada Inquisição, né? E a Inquisição não começa com os protestantes, ela começa com outros grupos na Idade Média, depois ela vai focar em judeus, né, chamados cristãos novos, né, que eram judeus convertidos ao catolicismo, mas por fim a Inquisição ela vai se voltar contra os protestantes. Então a Inquisição ela vem para o Brasil e ela vai impedir que o protestantismo entre aqui. Livros protestantes não podia haver no Brasil, Bíblia traduzida em português não podia haver no Brasil. Então tudo era muito fechado, né? E nós vamos ver, dentro dessas atuações para impedir que o protestantismo entrasse no Brasil, nós vamos ver que estavam os jesuítas, que faziam parte de uma ordem católica chamada Companhia de Jesus, eram os jesuítas. E os jesuítas, gente, eles eram muito duros, eles de fato, eles eram antiprotestantes e eles iam fazer tudo para que os protestantes não entrassem aqui. Então, por aqui você já começa a ter uma ideia do porquê desses 350 anos sem presença protestante no Brasil. Uma terceira coisa que a gente pode apontar também é que a igreja protestante ela ainda era imatura, ela não tinha assim, habilidade, conhecimento missionário, estratégias missionárias, então ela ainda estava lutando para sobreviver. Até 1648, que é quando termina a chamada Guerra dos 30 Anos, a igreja protestante ela estava lutando para sobreviver. Houve muitas guerras, houve muitos ataques, houve muitas tentativas de destruir a igreja protestante fisicamente. E tudo isso criava uma dificuldade enorme para que pudessem se chegar até aqui e implantar a igreja. Você tinha também, o quarto ponto aí, você tinha a falta de visão missionária da igreja protestante no Brasil. Missões é uma coisa que demorou para nascer dentro da igreja protestante. O protestantismo, até os 3 primeiros séculos, fez muito pouca coisa em termos de falar de missões, de pensar missões, de ter uma teologia de missões. Então, durante muito tempo, os protestantes eles foram fracos nessa área de missões. E só depois, no finalzinho do século XVIII, no começo do século XIX, é que vai surgir um homem chamado William Carey, que o Carey vai ser o pai das missões protestantes, né? E ele vai dar esse grande impulso para a igreja se tornar missionária. Nós podemos até dizer assim que a nossa história de missões, como protestantes,
ela é antes de Carey e depois de Carey. Com Carey, ele foi o homem que, digamos assim, Deus usou para abrir os olhos da igreja e estimular a fazer missões. Então, ele abriu os olhos da igreja e a igreja começou a fazer missões. Só que o Brasil ainda tinha, aí o quinto ponto, ainda tinha um outro problema. Porque quando os primeiros missionários protestantes, eles saem, e muitos vão ser missionários, então você tem missionários saindo da Europa, dos Estados Unidos, muitos ingleses, né, fazendo missões, e outros países também, mas eles não iam para o Brasil, porque eles achavam que o Brasil já era um país cristão. Então eles iam para a África, eles iam para a Índia, eles iam para a China, às vezes para o Japão, mas eles não iam para a América do Sul, porque eles diziam assim, ali eles já são cristãos, mas eles eram cristãos católicos, né? Nós vamos ver depois a mudança nisso. Então o grande fluxo de missionários, quando começa os protestantes a fazer missões, eles não vão para o Brasil. Então esses 5 pontos aí, colonização portuguesa, contra-reforma, imaturidade da igreja protestante, falta de visão missionária da igreja protestante e a ideia de que o Brasil já fosse um país cristão, todos esses fatores somados, eles vão contribuir para essa demora para que aconteçam missões no Brasil. Então, até aqui a gente tem essas barreiras e elas vão estar presentes e nós vamos ver que algumas coisas que se desenvolvem a partir daí, elas estão presentes até hoje. Então vamos agora entrar efetivamente na ação católica, né? Nessa ação católica. O que o catolicismo ele fez? Bom, o catolicismo vai começar com esses aqui, como eu disse, a Companhia de Jesus, tá? A Companhia de Jesus, conhecidos como jesuítas, quem estuda história do Brasil, particularmente, mas da América do Sul, né, em geral, vai ouvir falar dos jesuítas. Né? E os jesuítas, o que eles são? Eles são uma ordem fundada em 1534, então veja só a proximidade, 1517 acontece a reforma. 17 anos depois, 1534, você já tem esse grupo de estudantes de Paris, que vão ser liderados por um homem que vai ser conhecido como Inácio de Loyola, e vão fundar essa congregação que vai ser aprovada em 1540. E os jesuítas, gente, eles vão ter um papel assim muito grande na formação religiosa e na formação cultural dos impérios português e espanhol também. Então, eles, podemos assim dizer que durante um bom tempo, tudo que havia de pensamento religioso e pensamento cultural no Brasil e na América do Sul em geral, foi constituído pelos jesuítas. Se você quiser estudar a história colonial, a cultura colonial do Brasil, ou seja, o Brasil colônia, ele vai até 1822. Nos primeiros séculos aqui de colonização, você só vai encontrar material produzido por eles, pelos os jesuítas, com raras exceções. Então, por aqui você tem uma ideia de o quanto eles foram decisivos e influentes no Brasil. Mesmo que a gente olhe hoje, e os jesuítas, já não são o que foram naquelas épocas, mas os efeitos do que eles fizeram subsiste até hoje um pouco, tá? Então, só aqui para você pensar quais eram os objetivos dos jesuítas. O que eles desejavam, o que eles queriam, qual era o propósito deles. Então, primeira coisa, eles queriam levar o catolicismo às regiões recém-descobertas no século XVI, principalmente para a América. Então, esse século XVI, ele é o século das grandes navegações, principalmente portuguesas e espanholas. Eles, de fato, viajaram o mundo, conquistaram muitas terras, né? E onde eles conquistaram as terras, onde o reinado português ou espanhol chegou também a religião católica. Junto com ele, era inseparável. Onde estava Portugal, estava a Igreja Católica. Onde estava Espanha,
estava a Igreja Católica. Não tinha como separar os dois. Então, o século XVI é chamado de o grande século das missões católicas. Então, é um momento em que os católicos eles fazem a sua conquista do mundo. Eles foram para outros lugares também, não só para a América. Mas a diferença é que em África, Ásia e outros lugares, você já tinha povos bem desenvolvidos. Né? Nem em todos os lugares, mas você tinha povos bem desenvolvidos. Enquanto que aqui na América não, ainda era um terreno a ser explorado. Então aqui o trabalho dos jesuítas foi muito mais intenso. O segundo objetivo deles era catequizar os índios americanos, ensinando o espanhol, o português, ensinando os costumes europeus e também a religião católica. Então esse era o trabalho deles, era catolicizar aonde quer que eles chegassem. Então esse era o objetivo dos jesuítas firmemente. Também, aí nós vamos para outros lugares onde eles trabalharam, como Índia, China, África, mesmo no Japão, eles foram nesses lugares. E aí onde esse terceiro objetivo também já nos chama a atenção. Porque eles queriam estar nesse lugar para evitar que os protestantes dominassem essas regiões. Vamos lembrar o seguinte, o protestantismo ele nasce na Europa e ele praticamente tira 40% dos membros da Igreja Católica. É uma quantidade muito grande. Muitos países deixaram de ser católicos e se tornaram protestantes. Então, o catolicismo perdeu muita gente. Então, agora o que ele queria fazer? Ele queria conquistar gente em outros países e impedir a ação católica. E uma das coisas que os jesuítas fizeram muito, né, que é o quarto objetivo aí, construir e desenvolver escolas católicas pelo mundo. Aí esse quarto ponto não é um ponto simples não, porque eles formavam as escolas e nessas escolas eles já iam formando a mentalidade do povo. Era muito comum assim que eles focassem principalmente nas lideranças, porque se eles conseguissem educar as lideranças e tornar as lideranças católicas, então eles já iam impedir a entrada do protestantismo ali. Então os jesuítas, eles foram grandes educadores, tá? Esse foi um elemento muito forte, inclusive no Brasil. No Brasil, algo que eles vão fazer abundantemente, nós vamos ver, é fundar escolas. Então, penso que já deu para você entender aqui os objetivos dos jesuítas, né? Bom, algumas características deles que vão nos ajudar. Essa primeira aí, como eu já disse, eles eram fortemente antiprotestantes. Então não é só que eles divulgam o catolicismo, eles combatem o protestantismo. A Igreja Católica, ela criou uma lista, chamava-se Index Librorum Prohibitorum, lista dos livros proibidos. Então, essa lista de livros proibidos, ela impediu que muitos livros entrassem nos países católicos. O primeiro, só para você ter ideia de como esse índice de livros proibidos teve um efeito muito forte, o primeiro livro da lista era a Bíblia traduzida na língua do povo. Ou seja, você não podia ter a Bíblia na língua do povo de jeito nenhum, só podia ter a Bíblia em latim. Na lista estavam todos os livros dos grandes reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio. Era proibido nos países católicos você ter esses livros. Então veja só que dentro dessa circunstância era muito difícil a penetração do protestantismo. E quando a gente diz proibido, era proibido por lei. Era proibido por lei. Então a produção cultural ela era fortemente controlada, era fortemente combatida. E aí o protestantismo cresceu em outros lugares, mas no Brasil não cresceu. Agora, o segundo ponto dos jesuítas, gente, eles eram fanaticamente dedicados à Igreja Católica e ao Papa. Eles eram considerados assim como se fossem o exército
da igreja, o exército do Papa. Eles estavam dispostos a fazer o que a Igreja Católica mandasse eles fazerem, o que o Papa ordenasse eles fazerem, eles faziam. Eles tinham uma frase assim: obedecer como um cadáver, no sentido assim, morto não tem vontade, a minha vontade é do Papa, a minha vontade é da Igreja Católica. Então por aqui a gente tem uma ideia do que eles produziram e do que eles semearam, né? Para a gente ter uma ideia de, assim, eles tinham um livro, chamava-se Exercícios Espirituais. Esse livro, Exercícios Espirituais, foi usado pela SS nazista para doutrinar os membros dele. Então, esse livro, assim, ele levava uma obediência absoluta, não tinha desculpa. Então, isso aqui para a gente entender a mentalidade dos jesuítas. Terceiro, eles eram extremamente voltados à devoção a Maria, né? Inclusive outros grupos católicos, porque os jesuítas era só um dos grupos católicos. Você tinha franciscanos, dominicanos, agostinianos, e eles diziam o seguinte, que a verdadeira religião dos jesuítas não era cristianismo, era marianismo, de tão forte que era a consagração, a dedicação deles a Maria. Quando o Inácio de Loyola escreveu o livro Exercícios Espirituais, que era o livro básico deles, ele consagrou esse livro a Maria, porque ele dizia que Maria apareceu para ele numa visão e inspirou aquele livro. Então, nós vamos ver o efeito de tudo isso aqui no Brasil, né? Bom, eles também fizeram da educação a sua bandeira. A educação era para eles assim o principal método para divulgar e solidificar o cristianismo, ou melhor, o catolicismo no mundo. Então, onde eles foram, eles fundaram muitos colégios. No Brasil, eles fundaram muitos colégios. A cidade de São Paulo, ela nasceu a partir de um colégio jesuíta, né? Eles estavam dispostos a qualquer ações, quinto ponto aí, mesmo ações imorais, se favorecessem as conquistas católicas. Então, se precisasse enganar, se precisasse matar, se precisasse enganar, ludibriar, fazer revoluções, eles iam fazer em favor da Igreja Católica. Existe um filme chamado Elizabeth Era de Ouro, né? Tem vários filmes sobre a Rainha Elizabeth, mas se você quiser ver um pouco do trabalho dos jesuítas, então esse filme Elizabeth Era de Ouro é um filme ideal, porque você vai ver a tentativa dos jesuítas de minar o poder da rainha da Inglaterra, que era protestante, para que o reino dela pudesse ser derrubado e a Espanha dominasse a Inglaterra. Então deu para a gente conhecer um pouquinho das características aqui dos jesuítas, né? Bom, vamos lá. Os jesuítas agora aqui no Brasil. Quando que eles chegam aqui no Brasil? Os jesuítas vão chegar aqui no Brasil em 1549. Observe bem que se pensarmos direito, demorou até. Né? Se o Brasil foi descoberto em 1500 e os primeiros jesuítas só vêm em 1549, nós temos aí uma demora de quase 50 anos. Essa demora é porque no Brasil demorou para se achar ouro, pedras preciosas. E a coisa que mais importava aos portugueses era ouro. Então, como não achou ouro, eles foram para outros lugares, né, outros comércios coloniais que eram mais lucrativos. E durante um bom tempo, o Brasil ele fica, a gente já pode até dizer, um pouco largado pelos portugueses. Até porque o Brasil era enorme, Portugal pequeno, eles não tinham gente para controlar aqui, né? Mas em 549, até porque os franceses, os holandeses, mesmo ingleses, começam a vir aqui para o Brasil, roubar
a madeira conhecida como pau-brasil, né? Então os portugueses percebem que eles têm que fazer alguma coisa. Eles tinham tentado um método que eram as chamadas capitanias, não deu certo. Então eles mandam um governador geral, que é o Tomé de Souza, em 1549. E com o Tomé de Souza, então, vem os primeiros jesuítas aqui para o Brasil. Bom, eles vão fundar diversas escolas. Olha só aí os lugares onde eles fundaram escolas. Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Vicente, São Paulo, Espírito Santo, né? Então eles plantaram, e eram sim, várias escolas, e a partir dessas escolas eles vão não só catequizar os índios, né? Mas eles vão também educar as lideranças portuguesas que vêm para cá. Então, tanto os povos nativos daqui, como as lideranças, né, o colonizador que está vindo para cá, eles estão sendo educados ali pelos jesuítas. Então, através disso, a influência católica ela vai se estabelecer de uma maneira forte na educação e na cultura. Tá? Outra coisa que eles implantaram foi a Inquisição. Tá? Eles vão perseguir, dois grupos principais eram perseguidos. Um desses grupos eram os chamados cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Cristãos novos eram judeus que em algum momento ali na Península Ibérica eles tinham se convertido ao catolicismo. Só que esses judeus convertidos ao catolicismo, eles continuavam praticando o judaísmo escondido, né? E quando a Inquisição entra lá na Espanha, Portugal, ela começa a perseguir esses judeus que se diziam cristãos, que se diziam católicos, mas praticavam o judaísmo escondido. Muitos desses, justamente por perseguição na Espanha e Portugal, eles vêm para o Brasil, principalmente na região nordeste. E quando os jesuítas vêm aqui, eles vão fazer perseguições a esses povos. Vou aqui dar uma outra indicação, caso vocês queiram ver mais sobre isso. Existe um documentário gratuito no YouTube chamado A Estrela Oculta do Sertão. Então, se você ver a Estrela Oculta do Sertão, assistir, você vai ver um pouquinho dessa perseguição católica e da história desses chamados cristãos novos, ou marrandos, né, que foram aqui estabelecidos. Mas, além de perseguir esses chamados cristãos novos, também aqui eles perseguiram qualquer sinal do protestantismo. O mais leve sinal do protestantismo foi perseguido aqui, com maior ou menor intensidade, dependendo da época, mas de um modo geral, o protestantismo sempre foi mal visto, malquisto e, na maioria das vezes, perseguido e expulso. Tá? O quarto ponto aqui, os jesuítas eles criaram aldeamentos, onde eles realizavam a catequização e a instrução de indígenas. E nisso eles entraram em conflito com os colonizadores, porque os colonizadores eles queriam usar os índios como escravos e os jesuítas queriam catequizá-los. Então sempre houve esse conflito. Você sabe assim que no sul do Brasil, e pegando também onde hoje é o Uruguai e a Argentina, que na época não tinham esses nomes, né? Essa região que a gente fala assim, o Cone Sul, os jesuítas, eles estabeleceram ali 21 desses aldeamentos, que eles chamavam de missões ou reduções. Então, eles plantaram essas reduções, essas missões ali no sul do Brasil, e essas missões, elas prosperaram muito. Esses índios viviam ali naqueles lugares, sob as ordens dos jesuítas, e para esses índios, os líderes deles não eram nem Portugal e nem Espanha, eram os jesuítas. Então prosperaram porque eles plantavam, eles criavam, eles inclusive tinham indústrias e artesanatos, né? Então esse lugar prosperou muito, tanto que essa
região do Cone Sul era conhecida como os 7 povos de missões. Até hoje, nessa região, você tem algumas ruínas ali arqueológicas, você tem visitações, né, turísticas muito famosas por causa desse período. Mas o que aconteceu? Chegou uma hora que os próprios governos de Portugal e de Espanha viram que os jesuítas tinham criado um estado dentro do estado. Então eles vão fazer uma guerra e vão acabar destruindo e matando e acabando com todo esse trabalho. Isso aqui para a gente ter uma ideia de quão grande foi a influência dos jesuítas, né, no Brasil e na América do Sul. Inclusive, eles diziam assim que os jesuítas criaram um estado dentro do estado, né, porque quem mandava, quem legislava, quem executava a lei era tudo jesuíta, e isso incomodou muito as autoridades. O quinto ponto, eles educavam principalmente as elites, influindo de modo dominante na cultura do país. Aqui existe uma diferença muito grande entre a educação jesuítica e a educação protestante. A educação protestante, porque ela sempre se preocupou com que a Bíblia fosse lida, então, desde o início, o protestantismo ele tinha uma tendência a educar a todos, né? Então, sempre ele teve, nesse aspecto, o protestantismo. Isso não é uma questão nem de nós pensarmos, eu como protestante falando isso. Isso é um fato conhecido. O protestantismo ele sempre quis educar as massas para que pudessem ler a Bíblia. Os católicos, eles já sempre se preocuparam em educar uma elite que dominasse as massas, né? Então, esse vai ser o foco. E durante um bom tempo aqui no Brasil, até 1760, é o último item aí, toda a educação do Brasil esteve nas mãos dos jesuítas. Só quando entra o Marquês de Pombal, ele praticamente governou o Brasil em nome do rei de Portugal. Então o Marquês de Pombal ele vai expulsar os jesuítas daqui, e então eles vão pegar a educação e assumir a educação no lugar dos jesuítas. Claro que isso demorou um tempo até que eles pudessem substituir adequadamente os jesuítas, mas é isso que vai acontecer, já não estava mais na mão dos jesuítas. Aqui para nós termos uma ideia de alguns lugares, né, primeiros povoados aí dos jesuítas, né? Igreja de São João, em Trancoso, de 1586, provavelmente uma das mais antigas. Normalmente, como é que o jesuíta fazia? Ele chegava num lugar, ele fundava a igreja e ao lado ele fundava o colégio. Na frente da igreja, ele colocava a praça. E as primeiras casas, elas eram construídas ao redor daquela praça. Então, assim, todas as cidades, elas começavam assim: igreja, a escola do lado, a praça e as casas em volta. Aí eu pergunto para os meus alunos assim: você conhece alguma cidade que seja assim? Aí eles falam: todas. Só as cidades mais novas do Brasil é que não são desse jeito. Mas se você for nas principais cidades do Brasil, você pode ir em São Paulo, você pode ir em São Bernardo, São Vicente, que eu sou de lá, você pode ir em Araçariguama, em São Roque, igreja, praça e as casas em volta, que se transformaram no centro da cidade hoje, né? Então é sempre assim. Então, isso aqui, se você for no Brasil inteiro, você vai encontrar esse tipo de formação. Aqui, para a gente ter uma ideia um pouquinho das reduções que eles construíam, eu tive o privilégio de visitar uma dessas ruínas lá na Argentina. E olha, eu fiquei assim espantado com o que eles construíram lá, porque a igreja em si, né, eram ruínas, mas
mas ainda estavam lá, era uma coisa enorme, mas muito grande para a época, tudo construída de pedras, não eram pedras de alguma forma trabalhadas, não, eram pedras brutas. Você tinha inclusive as celas, que eram aquelas celas onde os monges ficavam ali. Você tinha uma estrutura assim muito grande, feita pelos jesuítas ali. Então você olhando para essa ilustração, você tem uma ideia de como foi a arquitetura deles e o quanto que isso influiu em toda a América do Sul, né? Aqui eu pus a ilustração de alguns nomes de jesuítas que são muito conhecidos na nossa cultura. Às vezes a gente vê algum nome e a gente não sabe de onde veio. Mas, por exemplo, nós temos o Manuel da Nóbrega e o Anchieta. E tanto que Manuel da Nóbrega e Anchieta são nomes de rodovias, né, famosas aqui de São Paulo. Assim, até pensar que esses homens, eles foram homens assim, muito dedicados àquilo que eles faziam. Onde hoje são essas estradas, isso aí era como fala, era pelo meio do mato, era assim, tinha que subir lugares muito difíceis, e eles subiam por ali, eles iam por aquele caminho, até que isso virassem estradas melhores estruturadas e virassem hoje as rodovias que são. É óbvio que tem toda uma continuidade, e por isso essas rodovias têm hoje o nome desses homens. O padre Antônio Vieira, a atuação dele foi um pouco mais para frente, principalmente no sertão nordestino, mas em termos de cultura, o padre Antônio Vieira, ele foi muito influente no Brasil. Ele era um homem muito culto, ele era um homem muito eloquente, ele falava muito bem. Os sermões dele até hoje são material de estudo, de retórica, né? Quando você vai estudar ou falar bem, está lá. E tem gente que inclusive diz que, de certo modo, ele influenciou até mesmo a pregação protestante. Por quê? Porque como ele fazia pregações muito bem organizadas e elaboradas, então os protestantes, eles também tinham que fazer pregações muito bem organizadas e elaboradas. Então o papel do Antônio Vieira vai ser muito forte no Brasil. E aí nós podemos chegar aqui e pensar nas consequências, né, de por que o protestantismo ele vai demorar para entrar aqui no nosso país. Então, primeiro aqui, é óbvio que diante de todo esse quadro, os quadros anteriores e posteriores, diante de toda a atuação dos jesuítas, que, digamos assim, procuraram cumprir o seu papel de conquistar a América para a Igreja Católica, por Papa, e de não permitir que o protestantismo entrasse aqui, então nós só podemos dizer que eles foram bem-sucedidos durante muito tempo nesse propósito que eles tiveram, né? Eles foram muito bem-sucedidos. E vamos dizer assim, para a perda do povo brasileiro, porque o protestantismo poderia ter entrado aqui muito antes disso. Nós vamos ver que houve tentativas até muito boas de fazer isso, mas os jesuítas, eles sempre foram implacáveis, né? Os jesuítas, eles foram implacáveis. E esse espírito antiprotestante, ele vai perdurar mesmo depois que o protestantismo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Alguns países, a gente olha assim para o crescimento do protestantismo em alguns países, em alguns lugares. Por exemplo, você pega os Estados Unidos, você não vê tanto conflito, né, católicos e protestantes. Mas no Brasil, esse conflito ele foi forte. Hoje, a gente está vivendo uma outra época da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, na década de 60, 60, 70, ela realizou o Concílio Vaticano II. Esse Concílio Vaticano II, ele se tornou, digamos assim,
mais amigável com os protestantes, né? Ele se tornou menos severo com os protestantes. Mas antes disso, a atitude da Igreja Católica com os protestantes, a gente pode dizer que até a década de 1960, 1970, a atitude da Igreja Católica com os protestantes era muito de rejeição. Eu até faço assim a seguinte comparação. Antes do Concílio Vaticano II, a Igreja se referia aos protestantes aqui no Brasil como hereges, né? Hereges. Depois desse período, começou a chamar de irmãos separados. Então, você teve essa mudança de atitude. Então, hoje, a grande maioria dos protestantes aqui no Brasil hoje, dos evangélicos no Brasil, eles não conheceram esse aspecto mais perseguidor e mais opositor que a Igreja Católica teve durante muito tempo, mesmo depois de deixar de mandar, né? Então, eles não conheceram isso. Nós conhecemos, eu conheci um pouquinho, ainda era, digamos assim, na década de 80 ainda o evangélico não era tão bem visto, né? Mas teve muita gente que, inclusive, sofreu a perseguição católica. Só para nós vermos o quanto era forte e que essa oposição só recentemente deixou de acontecer, há uma cidade aqui próxima chamada Santa Cruz do Rio Pardo. Em Santa Cruz do Rio Pardo, existe lá um seminário católico. Na década de 60 e de 70, os padres desse seminário e os estudantes para padre desse seminário, eles saíram na cidade recolhendo todas as Bíblias e queimando as Bíblias em praça pública, né? Então, para você ver assim que esse espírito antiprotestante, ele só perdeu a sua força maior bem recentemente. Tudo isso por causa do trabalho dos jesuítas. 2. O Brasil se tornou, por um tempo, o maior país católico do mundo. Então, isso é algo que a gente tem que levar em conta. Durante muito tempo você ouvia sendo dito isso: o Brasil é o maior país católico do mundo, o Brasil é o maior país católico do mundo, e de fato era, né? É óbvio que o catolicismo estava em toda a América Latina, outros lugares do mundo também, mas no Brasil, por ser um país grande, né, de dimensões continentais, e por ser fortemente católico, então ele era o maior país católico do mundo. Ainda hoje, a população católica do Brasil, ela é forte. Se a gente observar, até mesmo a Igreja Católica, ela tem procurado concentrar muitas das atividades dela aqui no Brasil e na América do Sul. Por quê? Porque ela sabe que ela corre o risco de que o Brasil perca essa posição. E cada vez mais o Brasil está perdendo essa posição de o maior país católico do mundo. Existe uma estimativa que na década de 2030, o número de evangélicos no Brasil vai superar o número de católicos. Essa perspectiva, gente, ela já começa a colocar vários grupos, mas também a Igreja Católica, para agir no sentido de evitar que isso aconteça. Então, talvez, é óbvio que a gente não pode dizer com certeza, mas talvez a escolha de um Papa latino, de alguma maneira, seja para tentar reter um pouco esse crescimento, né? Nós tivemos, alguns anos atrás, a visita do Papa, na ocasião, Bento XVI, ao Brasil, e nessa ocasião ocorreu a Jornada Mundial da Juventude, que é um evento realizado pela Ordem Franciscana da Igreja Católica, e ela foi realizada no Brasil e mobilizou assim, muita gente. Foi um dos maiores eventos religiosos que houve no Brasil, com a intenção de fortalecer o catolicismo no Brasil. Então, embora hoje, digamos, esse conflito catolicismo e protestantismo, ele seja bem menor, né? Ele não tem aquela agressividade, aquela intensidade de outros tempos atrás, mas ele ainda
permaneceu no Brasil por causa dessa história que nós estamos compartilhando aqui. O terceiro ponto é que o catolicismo no Brasil, ele era um catolicismo de pouca instrução real, ou seja, as pessoas às vezes só se batizavam e pronto, você já é um católico. Esse catolicismo era supersticioso e místico, né? E isso que fez, deu para o catolicismo do Brasil algumas características muito estranhas, inclusive sincretismo, né? O que é o sincretismo? O sincretismo é quando você tem uma mistura de uma religião com outra. Então, o que aconteceu aqui no Brasil? Veio para cá muitos escravos, né, foram trazidos muitos africanos para cá como escravos, e eles traziam a sua religião para cá. Mas é óbvio que a Igreja Católica não permitia que eles praticassem a sua religião. Então, o que eles fizeram? Eles continuaram praticando a sua religião, mas eles misturaram a sua religião com elementos do catolicismo, né? Então você tem, quando você vai olhar os cultos afros do Brasil, você vai ver que eles estão bem misturados com o catolicismo. Você pode chegar em um terreiro de culto afro, e lá você vê uma imagem de Jesus, e lá você vê uma imagem de uma santa, e lá você vê uma imagem de Maria, por exemplo. E só que ele não vai dar os mesmos nomes, né, que eles tinham. Por quê? Porque quando falava assim, vocês estão adorando uma deusa de vocês, por exemplo, Yansan. Não, nós estamos adorando a Santa Bárbara. Vocês estão adorando o Oxum, que era alguns dos orixás deles lá. Não, nós estamos adorando São Lázaro. Então ele ia misturando essas práticas. Um lugar onde isso é muito visível é na Bahia. Na Bahia, em alguns lugares, você não sabe se aquilo é catolicismo ou se é culto afro. Você não sabe. Porque por causa dessa mistura que eles foram fazendo ali, né? Então, não só na Bahia, em outros lugares, isso acabou se tornando assim muito, muito forte. E outras características também. Por exemplo, no Nordeste, você teve algumas figuras que elas foram, digamos assim, transformadas quase em semideusas. Existe na região do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, uma figura que é a figura do Padre Cícero, né? Esse padre, ele se tornou quase como um deus. Pode parecer assim, até engraçado, mas se você pegasse há um tempo atrás, alguém lá pessoa mais simples, e perguntasse assim para ele, quem foi que criou os céus e a terra? Ele ia dizer, foi Padre Cícero, né? Ele ia dizer. Até hoje, se você entrar numa universidade, tem uma imagem do Padre Cícero. Se você entrar num banco, tem imagem do Padre Cícero. Se você entrar numa loja, tem uma estátua do Padre Cícero. Isso aqui para você entender, isso é só um exemplo de assim, esse Brasil foi se tornando assim místico. As casas lá, o primeiro cômodo da casa, de muitas casas, às vezes casas boas, o primeiro cômodo não tem nada, só uma estátua do Padre Cícero, porque foi ele que disse que as casas tinham que ser construídas dessa maneira. E aí você tem outras figuras também lá no Nordeste, como é o caso do Frei Damião também, que é outra figura mistificada, e por aí vai. Muitas misturas do catolicismo com crenças indígenas, muitas festas, né, indo nessa direção. Agora, algo que é comum aonde chegaram os jesuítas, nós já vimos por quê, é o culto a Maria. Então, o culto a Maria, com formas diferentes, se tornou popularizado. Por que eu digo com formas diferentes? Porque se você for em Portugal, você vai ter a Nossa Senhora de Fátima. Se você for na França, você vai ter a Nossa Senhora de Lourdes. Se você for no México, você vai ter a Nossa Senhora do Guadalupe. Se você estiver no Brasil, você tem a Nossa Senhora Aparecida, né? Então, o culto a essa Senhora Aparecida no Brasil, ele também é algo muito forte. A devoção a ela é algo muito forte. Há uma cidade, né, em São Paulo, já ao norte, chegando no Rio de Janeiro, que é a cidade de Aparecida do Norte. Então, há toda uma lenda criada ao redor de uma imagem que teria sido achada
por alguns pescadores no rio, e que essa imagem ela teria andado sozinha até um alto do monte, porque ela queria que fizesse um templo para ela, mas o fato é que foi construído um enorme templo lá, e você tem peregrinações e mais peregrinações à Aparecida do Norte, assim como para outros lugares do Brasil, e então essa figura da Aparecida você vai encontrar ela presente em toda a religiosidade brasileira, né? É um elemento assim, muito forte na religiosidade brasileira. A gente pode dizer assim que é quase obrigatoriamente que os católicos, se ele é católico, ele vai ser devoto da Aparecida. Na maioria das vezes é isso que vai acontecer. Então é uma das grandes festas, né? E aí, lembrar que em 1889, o Brasil deixa de ser um império e ele passa a ser uma república. Na república, o poder do Estado fica separado da religião. Então, a partir dali, já não havia mais essa conexão entre o Estado e a religião católica. Agora, não havia oficialmente, porque vamos lembrar que você tem aí 380, quase 390 anos em que o Estado e a Igreja estavam ali de laços bem fixos. E só a partir da República é que isso já não é mais oficial, mas você ainda vai ter, durante muito tempo, um predomínio, digamos, uma influência muito grande da Igreja Católica em muitas e muitas áreas. Com o passar do tempo, a partir daí, e cada vez mais, é óbvio que a Igreja Católica ela vai perdendo essa força que ela tem, essa influência que ela tem, e já não é mais como era, ela não dita mais a educação, a cultura como antes. Você começa a ter diversas influências ali. Mas isso não significa que acabou, muito ainda permaneceu. Mesmo no Brasil de hoje, você tem muitos grupos católicos diversificados e que possuem aí rádio, TV, universidades, escolas, editoras, publica livros, revistas, e aí vai, embora continue ainda tendo um papel bastante influente na cultura brasileira, né? Isso é inegável. Então, por aqui a gente consegue pegar um pouquinho de como o Brasil se tornou o que se tornou. Por que ainda esse predomínio católico? Por que a demora da vinda protestante para cá? E eu coloquei esse pensamento jesuíta aqui para a gente entender, né? Entender como o jesuíta pensava, entender que ele fez prevalecer a forma como ele pensava. Ele diz assim, eu acredito que o branco que eu vejo é negro, se a hierarquia da igreja assim o tiver determinado. Então, se a igreja mandar ele dizer que o branco é preto, ele vai dizer que o branco é preto. A ideia deles era obedecer como um cadáver, a ideia deles era estar plenamente submissos àquilo que a Igreja Católica dizia. Então, acho que aqui deu para a gente ter uma ideia. Eu queria dar esse livro de sugestão de leitura, não só para esse período dos jesuítas aqui, mas para compreender esse tempo que nós vamos estudar aqui, né? A História da Igreja no Brasil e Missões, que é História da Evangelização do Brasil, de Elben César, da editora Ultimato. Então ele vai falar desde os jesuítas até o que a gente chama de pentecostalização do Brasil, já no século XX, final do século XX, entrando no século XXI aí. Então essa é uma obra assim, muito valiosa, muito significativa para a gente entender um pouquinho dessa história. Muito obrigado e Deus abençoe você e até a nossa próxima aula. The recording has stopped. Obrigado, pastor. Deu para entender? Sim. Muito bom. Sim, muito bem. Dá para pegar bem assim o que aconteceu no Brasil, né? Vocês têm alguma pergunta para fazer?
Eu tinha curiosidade, tipo, o Brasil tornou-se o maior país católico do mundo. Então, isso significa que quando chegaram os jesuítas, já tinha uma população bastante ampla de indígenas e também colonizadores. Colonizadores? Sim. Assim, não tinha muitos, não. Não? Não.